Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos à aula magna, ao edifício aqui da Reitoria da Universidade de Lisboa. Bem-vindos à tarde e última também deste 12º Fórum de Lisboa. Devo dizer que nestes 3 dias, importa referir que ainda agora a sala vai se enchendo, claro está, e também é uma sala muito grande, mas é uma edição de grande sucesso porque até agora há 2.400 pessoas inscritas para participar neste fórum e por isso, desde já, pedia-vos também um aplauso à organização deste 12º fórum, por favor. São, de facto, muitos palestrantes, muitos oradores, muitos moderadores e muitos convidados. Sem demoras, para que também não haja atrasos, vamos dar início a este painel que inicia os trabalhos aqui na Reitoria hoje com o tema Integração Global e Blocos Económicos. Começo por chamar ao palco um dos oradores, que é, neste caso, também Presidente do Banco Central do Brasil. Uma salva de palmas, por favor, para o excelentíssimo Sr. Roberto Campos Neto. Também convido a juntar-se aqui ao palco para começarmos depois os trabalhos o excelentíssimo Sr. Mansueto Almeida, economista-chefe do BTG Pactual, secretário do Tesouro Nacional do Brasil entre 2018 e 2020 e mestre em Economia pela Universidade de São Paulo. Uma salva de palmas, por favor. Chamo ainda ao palco Roberto Azevedo, diretor-geral da Organização Mundial do Comércio entre 2013 e 2020. Um aplauso, por favor. Podem vir subindo. Por favor, eu vou-vos chamando. Obrigada. E ainda também faltam 2 oradores neste painel importante. O excelentíssimo Sr. Miguel Moura e Silva, professor associado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. E, por fim, mas não em último, outro dos oradores, o excelentíssimo Sr. Joaquim Levi, diretor de Estratégia Económica do Banco Safra. Uma salva de palmas também. Este é um painel que vai ser moderado pelo excelentíssimo Sr. Carlos Ivan Simonsen Leal, Presidente da Fundação Getúlio Vargas e doutor em Economia pela Universidade de Princeton. Uma salva de palmas. Penso que estão todos reunidos e desejo-vos também um bom painel e uma boa discussão. Até já. Bom dia a todos. Meu papel aqui é moderar a palestra e introduzir o tema. Eu vou introduzir muito rapidamente, porque 2 dos nossos palestrantes têm voos marcados, terão que sair às 3h45. Dr. Roberto Campos, Dr. Joaquim Levi. Em 1999, por causa do bug do milênio, o presidente do Banco Central americano se assustou, lançou dinheiro para burro no mercado. Isso criou uma bruta bolha, a primeira bolha da internet. Em 2008, você teve uma segunda crise. A solução do então presidente do Banco Central americano, Ben Bernanke, ilustre professor de macroeconomia, foi jogar dinheiro no mercado. Em 2020, tivemos a pandemia do Covid, uma bruta contração. A solução no mundo foi jogar dinheiro no mercado. E nós chegamos ao ano de 2024 com uma massa de dinheiro, uma massa de liquidez muito grande, que obviamente afetou o preço dos ativos e que tem causas, consequências fiscais e que implica trajetórias fiscais para o futuro, se for realmente o desejo de se equilibrar isso. O tema dessa discussão aqui hoje é exatamente falar no conjunto de coisas que se entremeiam aí. E para isso nós temos os especialistas aqui presentes. Eu vou primeiro passar a palavra ao Dr. Roberto Campos, que tem o voo mais cedo que os outros, depois ao Dr. Joaquim Levi, em seguida aos outros palestrantes, se concordarem. Muito obrigado. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui. Acho que é a minha 3ª vez, se não estou equivocado, 2ª vez aqui. Nós somos aqui parceiros de painel, a dupla Roberto e Roberto.
Tinham me falado 10 minutos aqui, então, mas vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. A primeira vez que eu vim aqui, depois que eu saí do painel, alguém falou assim, olha, teve muito gráfico, foi muito técnico. Eu pensei, dado que a gente está num momento, estou num momento agora que a gente vai ter a reunião dos banqueiros centrais e tem vários temas que estão sendo discutidos, eu acho que o professor Carlos Ivan falou um pouco sobre esses novos desafios. Eu acho que o pós-pandemia, ele fez com que novos desafios se apresentassem. A gente veio, depois de um tempo de inflação muito baixa no mundo, a pandemia mudou muitas relações estruturais na economia. Então, eu queria falar sobre um pouco algumas relações macroeconômicas bem básicas, mas que a gente vê alguns questionamentos, e esses questionamentos têm levado, vamos dizer assim, a um retrocesso, em parte do que tinha sido conquistado em termos de evidência macroeconômica. O que eu estou dizendo, o que eu vou falar hoje aqui não é particular do Brasil, inclusive vários dos trabalhos, eu não vou ter tempo de citar eles aqui, mas são trabalhos feitos em outros países, grande parte do mundo emergente. Mas, então, eu queria abordar algumas dessas importantes relações. Em primeiro lugar, essa percepção de como a inflação está interagindo com o fiscal mais recentemente. Então, a gente tem, quando a inflação aumenta, o governo tem aquela percepção inicial de melhora do resultado fiscal, porque as receitas do governo são indexadas à inflação, então você sempre arrecada pelo nominal, então você acaba tendo aquele efeito de corroer a dívida. Por outro lado, a inflação também produz efeitos distributivos, especialmente adversos, sobre as camadas mais pobres da população, contribuindo aí para o aumento da desigualdade. A gente vê o caso da Turquia, da Argentina. O que acontece em alguns momentos, quando os governos entendem que a inflação um pouquinho maior pode ser um pouco melhor, porque me dá uma certa folga no fiscal, porque a arrecadação é nominal, o que acontece é que você tem o risco de entrar num ciclo vicioso. E esse ciclo vicioso se deu em alguns países da seguinte forma: você tem a inflação maior, que gera uma desigualdade maior, porque, em geral, quem tem mais capacidade de se proteger da inflação são as pessoas que têm mais recursos, e aí o governo, para contra-atacar isso, faz mais programas sociais. E aí você entra nessa espiral onde você faz mais programas sociais, mais gastos, gera mais inflação, tem uma percepção de que a inflação abre espaço fiscal até o momento que você começa a ter um problema de não mais conseguir girar essa roda. Então, esse é um primeiro ponto, um ciclo que a gente tem observado em alguns países e que é importante, e que depois da pandemia teve, vamos dizer assim, essa tentação de dizer, olha, a inflação é um pouquinho mais alta, ela é temporária, então essa inflação um pouquinho mais alta me dá espaço de gastar um pouquinho mais, porque é mal ou bem a minha arrecadação nominal. Então, esse é um primeiro ponto que a gente queria falar. Um outro ponto também bastante documentado é a relação entre dívida e crescimento. Então, no primeiro momento, você tem o benefício de ter feito a dívida, ele é mais evidente. O custo da dívida, ele tem uma implicação para o crescimento, mas é uma implicação mais de médio prazo. Tem vários trabalhos que mostram, por exemplo, que para cada 10 pontos de piora na razão dívida-PIB, está associado mais ou menos a uma desaceleração de crescimento real em torno de 0,2 ao ano. Também tem alguns trabalhos que mostram que países que têm dívida acima de 60% do PIB, o estímulo fiscal geralmente tem efeitos negativos sobre o produto. Então, quando a dívida é alta, o governo está competindo por fundos com o setor privado, ao mesmo tempo, com a queda de credibilidade do governo, os juros acabam aumentando, geralmente a gente vê isso na parte longa da curva. Quando a dívida é alta, o setor privado também compete por esses fundos, e à medida que o quadro se agrava, o governo passa a financiar mais no curto prazo. A gente viu mais recentemente em alguns episódios onde a inflação subiu muito, os juros subiu muito em vários países, que o que acontece é que você perde o mercado de longo prazo e o governo passa a se funcionar no curto prazo. Nós vivemos aqui anos, eu mesmo comecei a minha vida profissional trabalhando numa mesa de open market, onde o governo financiava a dívida quase toda no overnight. Então, quando os juros aumentam, você tem esse efeito, que você traz a dívida por curto prazo. Ao mesmo tempo, os juros têm uma forte correlação com o investimento, principalmente juros longos. Então, o que acontece é que os investimentos caem. E aí o governo acaba tentando buscar mais investimentos com juros subsidiados. O que acontece quando você tem os juros muito subsidiados e esse montante de juros subsidiado aumenta muito, é que, de novo, você entra de novo num ciclo. Então, o primeiro ciclo que eu descrevi é esse ciclo entre inflação e fiscal, e agora a gente está falando sobre um ciclo entre dívida e crescimento. Tem também uma relação que é muito questionada hoje,
que é o tema da dívida com impostos, né? Então, a gente tem um cenário de dívida alta, os custos da dívida são elevados, muitas vezes a solução encontrada é você fazer ajuste pelo lado da receita. Em alguns países, não é só o caso do Brasil, vários outros países têm um sistema onde é muito engessado, né? A parte de corte de gasto tem muito gasto, como dizer assim, que é carimbado, ou seja, que ele já tem uma destinação. E aí tem vários estudos também que mostram que quando o ajuste fiscal é feito através das receitas, existem 3 efeitos, né? E aí tem muita coisa documentada, tem um livro que eu gosto muito de chamar Austerity, do Alesina, que fala muito sobre isso, mas tiveram vários outros artigos nos últimos tempos. O primeiro é que o aumento de custo para a empresa geralmente é repassado para o preço. O segundo é que alguns projetos de investimento eles se tornam inviáveis, né, em função do baixo retorno, por esse tema dos juros estar mais alto. E uma outra coisa que você, ao longo do processo, e aí tem alguns trabalhos documentados em casos de país emergente, é que a receita obtida ela acaba sendo objeto de muita reinterpretação, então você gera insegurança jurídica. Então esse tema da dívida versus impostos tem esse fator de que quando você faz o ajuste 100% pelo lado da receita, você acaba quebrando relações na parte tributária, que são relações que vinham de muito tempo, e isso gera insegurança jurídica. O que acontece é que a combinação desses 3 fatores implica, no final das contas, menos investimento, menor crescimento e mais inflação. Um outro tema que eu quero falar um pouco aqui é sobre essa relação entre programas de transferência e crescimento. A gente viu muito, e foi muito debatido entre os banqueiros centrais, qual é o programa de transferência ideal. O que a gente viu durante a pandemia é que se fez necessário grande volume de programas de transferência. A coordenação na entrada da pandemia entre o monetário e o fiscal foi muito maior do que na saída, em grande parte do mundo. Então, o que acontece é que a gente, como a gente já viu na relação anterior, a gente tem um aumento de impostos, tem um aumento de inflação. O governo acaba contrabalanceando isso também com programas de transferência de renda. Aí você tem alguns efeitos que são mencionados, teve até um artigo recente no jornal que falou sobre isso. Então você tem, em primeiro lugar, um desincentivo marginal à poupança, no caso do Brasil e no caso de países emergentes, nem sempre isso é documentado, mas em alguns outros lugares já tem um trabalho amplo sobre isso. Adicionalmente, você tem uma redução na taxa de participação do mercado de trabalho. No caso do Brasil, a gente até publicou um box no último relatório de inflação que fala sobre isso, que o programa de transferência tem um efeito, não só o programa de transferência, mas também a parte demográfica, mas a gente acha que tem um pedaço ali que pode ser explicado por programa de transferência. E aí, com a queda na taxa de participação, a gente volta de novo para aquele ciclo onde você tem, então, um aumento adicional sobre salários que retroalimenta o processo. Então, quando a gente pensa em programa de transferência ideal, tem um termo que foi cunhado pelo presidente do Banco Central da França, o François, que ele chamava de 3T, né? Que era Temporary, Target e Tailored, ou seja, temporário, focado e sob medida. E o que a gente vê, passado anos, né, da pandemia, é que esses 3 T's foram difíceis de se realizar, né? Começar pelo temporário, que virou permanente, é muito difícil fazer uma coisa focada e sob medida. Então, ter respeito a essa regra, quando a gente precisa de recorrer a programas de assistência, é muito importante. Um outro tema que a gente tem falado bastante é essa relação entre investimento público e eficiência. Então, às vezes, para tentar promover o crescimento, o governo também, às vezes, cai na tentação de ampliar a atuação e aí começa a decidir muito mais sobre recursos que são importantes e começa a fazer alocação de recursos em empresas privadas. Nesse caso, a gente tem sempre um problema que é a pressão política, que pode influenciar isso de forma a não atingir a eficiência máxima. E, além disso, vários países emergentes aumentaram gastos fiscais em momento que a economia estava aquecida. Então, você não tem aquela parte, né, cíclica que acaba sendo prejudicada. Então, tentar impulsionar crescimento através de intervenção do governo com investimento público, ele tem, em alguns casos onde ele funciona no começo, mas o excesso disso, ele volta de novo para aquele primeiro ciclo que a gente escreveu, que é você entrar nesse ciclo vicioso onde você acaba tendo menos ineficiência. Uma outra parte importante, já seguindo do investimento, é a relação entre mercado de capitais e eficiência de alocação. Então, para aumentar o investimento, a produtividade e, consequentemente, o crescimento, é fundamental incentivar uma alocação eficiente de recursos. E o mercado de capitais tem um papel muito importante nisso. O mercado de capitais ele aumenta a oportunidade para investidores locais, ele aumenta as oportunidades de captação de recursos, diminui o custo de crédito, ele alonga o perfil da dívida.
Além disso, o mercado de capitais, quando o país tem um mercado de capitais com mais profundidade, ele tem maior capacidade de absorver, né, os diversos choques e os impactos de crise. Então, a intervenção dos governos através de crédito subsidiado muitas vezes beneficia empresas maiores, mais antigas, menos arriscadas, mas nem sempre isso se faz da forma mais eficiente. Então, o que tem sido demonstrado é que quando o governo entra muito nessa parte, não tem um efeito tão eficaz no investimento. E um outro ponto que a gente descreveu bastante e faz parte do nosso trabalho no Banco Central é mostrar que quando o crédito subsidiado cresce muito, a gente tem um efeito na taxa neutra. A gente até recentemente fez uma revisão na taxa neutra do Brasil e a gente viu que vários países estão discutindo o tema de taxa neutra e fazendo revisões. Então, nesse modo, governos e bancos centrais precisam deixar claro que os mercados têm que operar de forma mais livre. Outro dia eu estava numa reunião com vários banqueiros centrais e diziam assim, olha, as coisas estão bem porque os mercados estão absorvendo bem esse choque e esses juros mais altos. E a minha primeira reação foi dizer, olha, o mercado está absorvendo bem porque nós somos o mercado, né? A gente nunca teve tanto banco central no mundo com um balanço tão grande e vamos dizer assim, negociando tantos títulos e obrigações nos mercados. Então, no final das contas, o problema quando o setor público está muito grande no mercado é que você tira a informação do preço. E a informação do preço no mercado ela é muito importante, né, para quem faz política econômica entender de onde está vindo o problema, de onde está vindo a sinalização. Então, esse é um ponto importante. Eu vou terminando, já falando das últimas relações aqui, eu queria falar um pouco sobre esse papel das expectativas, né, que eu acho que também é um tema que às vezes não é 100% compreendida. É muito importante a expectativa na formação de preço. O canal de expectativa se mostrou cada vez mais importante e cada vez mais presente, né, nas economias modernas. A gente tem uma expectativa que vai tanto pelo canal monetário quanto pelo canal fiscal. Quando a gente aumenta os gastos públicos, existe uma percepção de maior risco sobre a sustentabilidade da dívida. O governo precisa pagar juros cada vez maiores e para tornar essa dívida atrativa. Então, você tem aquele aumento de prêmio de risco que leva a um aumento de juros futuro. Ao mesmo tempo, quando a gente tem uma desconfiança sobre as contas públicas, leva também a uma desancoragem, e essa desancoragem ela se faz presente, às vezes, na parte longa de juros e na expectativa de inflação. Então, é a partir das expectativas de inflação que as empresas e famílias tomam decisões de poupança e investimento, e que os mercados definem um preço. Em muitos setores, contratos e negociações são feitos com base na inflação esperada. Então, quando as inflações futuras esperadas sobem, há um impacto sobre preços e sobre a economia. No regime de metas para a inflação, as expectativas inflacionárias são uma variável fundamental. Por isso, a importância da ancoragem da expectativa de inflação, tornando o ambiente econômico mais estável, previsível e atrativo para os investidores. Concluindo, os governos e bancos centrais devem atuar juntos na busca pelo fortalecimento dos fundamentos macroeconômicos por meio de políticas críveis que promovam a estabilidade e o crescimento. O governo deve sempre atuar como facilitador do investimento privado, valorizando o livre mercado. Intervenções públicas exageradas sobre a economia geram distorções e ineficiência em alocação de recursos e menor crescimento. Dívida maior gera menor crescimento. Nesse sentido, é importante aprofundar e desenvolver os mercados de capitais. A sustentabilidade fiscal é fundamental para a estabilidade de preços e para a redução dos juros. Embora aumentos de gasto do governo tenha benefícios iniciais, os custos a serem pagos ao longo prazo são altos e impactam negativamente o investimento e o crescimento. Estamos falando de crédito subsidiado, alocação de recursos, taxa de juros neutro, que eventualmente sobe. Então, os preços de mercado e as expectativas dos agentes carregam informações relevantes e que são importantes sinalizadores. Nos últimos anos, tivemos intervenções grandes em vários países. A ancoragem das expectativas é um elemento essencial para a convergência da inflação. Ajustes feitos pelo lado da receita geralmente são menos eficientes e resultam em mais inflação e menos crescimento. Em mercado emergente também tem menos influência, sobre, né, ajustes em prêmio de risco, ou seja, quando o ajuste é feito pelo lado da receita, você não tem o mesmo impacto em prêmio de risco de que quando ele é feito pelo lado da despesa. Então, para terminar, o crescimento sustentável precisa de mais investimento e menos consumo, né, proporcionalmente, investimento privado e mais eficiente, tem uma correlação muito forte com uma curva de juros e um mercado de juros longo mais eficiente. O mundo gastou muito na pandemia, temos uma dívida global muito maior. A fragmentação das cadeias e os programas fiscais deixaram a inflação estruturalmente mais alta. Então, vamos ter mais juros e mais dívida por mais tempo. Isso aumenta a fragilidade dos mercados e se faz necessário ter uma atenção especial na sustentabilidade da dívida pública. Muito obrigado.
Joaquim, por favor. Boa tarde. Sem dúvida nenhuma, como muito bem mostrou aqui o nosso presidente do Banco Central, o mundo vive num momento de diversos desafios, né? Eu acho que quando se olha décadas passadas, a gente vai ver que o nível de tranquilidade que se pôde ter naquele momento talvez não se repita daqui para frente, tanto no lado político, tantas incertezas em relação a várias eleições, quanto no lado macroeconômico. Acho que é muito oportuna essa discussão de certas relações básicas, né? Eu acho que um dos casos em que isso é mais flagrante tem a ver um pouco com o que foi mencionado em relação aos próprios Estados Unidos, né? Onde, por exemplo, a recente revisão das projeções fiscais lá pelo órgão responsável, COB, resultou no aumento de 10%, 10 pontos percentuais do PIB de aumento da dívida daqui a meros 10 anos. Se não me engano, passou de 116% do PIB para 127% do PIB. Pode-se dizer que é uma série de regras que envolvem isso, etc e tal. Por exemplo, se admite ali que a ajuda que foi agora votada, aí os 95 bilhões, continuariam pelo período inteiro, mas sem dúvida nenhuma a pressão fiscal nos Estados Unidos deve aumentar nos próximos anos. E isso leva a uma atração de capital para lá, que não deve estar muito distante do movimento que tem se visto de afetado o câmbio em inúmeros países, a começar pelo Japão. Então, para quem é o Carlos Ivan, eu que sou um pouquinho mais antigos aqui nessa fila, a gente se lembra como é que foi no começo da década de 80, quando também houve uma piora fiscal nos Estados Unidos, por uma série de razões, e junto também a necessidade de subir os juros em relação para segurar a inflação lá. Houve um impacto de atração de capital muito forte, que secou as fontes de financiamento, né? No caso do Brasil levou a uma crise, e também combinada também com o efeito, por causa da desaceleração, pelo menos no primeiro momento, o efeito no preço das commodities, que veio impactar duplamente os países, e aí se aplica isso a grande número dos países emergentes. Então é um momento de cautela. Por outro lado, é um momento que é importante tomar certas decisões, tanto a nível mundial quanto em cada país, porque nós vivemos outra preocupação, na qual, aliás, o Banco Central tem mostrado bastante atenção, que é a preocupação ambiental, o que isso significa, tanto em termos de bem-estar, sobrevivência das pessoas, quanto necessidade de capital. No total, a conversão da economia mundial para fontes limpas, etc., não vai ser extremamente onerosa, mas no curto prazo ela põe uma necessidade de capital adicional. Todo mundo aqui tem o sentimento, você percebeu que, por exemplo, se você tem uma placa solar, você tem uma usina eólica, você não tem muitos custos operacionais. Se você tem uma usina térmica, todo mês você tem que comprar carvão, você tem que comprar gás para rodar. Depois que você instalou uma usina com energia renovável, você não tem novas despesas, mas você tem que fazer um investimento, às vezes, maior para ter isso. Então, você tem um deslocamento, uma antecipação de despesas que concorre com as outras demandas que o presidente mencionou, e significa que, se você tiver uma pressão de empréstimos para o setor público, torna mais difícil você encontrar o capital para fazer esse investimento da transição energética. E eu acho que isso vai cada vez ser mais proeminente, essa discussão, nos próximos anos, em que a evidência da urgência de se fazer investimento vai estar lá, mas as pressões fiscais também vão se manifestar de uma maneira muito forte. Para os países emergentes, e aí evidentemente inclui o Brasil, é muito importante fazer também um pouco de formação de expectativas, no sentido de aonde queremos ir,
onde queremos chegar, que tipo de crescimento que a gente quer. No Brasil, particularmente, há um binômio aqui para a gente conseguir atravessar esse período com um pouquinho mais de tranquilidade, que é você, aderir aos princípios, aí, no caso fiscal, princípios do arcabouço fiscal, e parte desse, o fundamento do arcabouço fiscal, você ter uma margem entre o crescimento das receitas, o crescimento do PIB e o crescimento das despesas. Para isso, também é importante você encontrar os meios de garantir um crescimento mínimo do PIB. O arcabouço é muito difícil de funcionar com um crescimento abaixo de 2,5% ao ano. A gente tem crescido na faixa de uns 2,5%, 3%, e temos condições de continuar crescendo se as medidas adequadas forem tomadas. As medidas têm muitas vezes caráter microeconômico, têm questões de regulação. Em particular, eu não vou contar nenhuma novidade sequer aos nossos amigos portugueses, e temos diante de nós enormes possibilidades exatamente nessa transição energética. O Brasil pode aproveitar isso. No caso do Brasil, certamente as energias alternativas, modos alternativos de fazer as coisas, em geral, são mais baratos do que os convencionais. Ou seja, se nós tivermos a regulação necessária, tivermos aí o bom funcionamento dos mercados de capital, etc., nós temos condições de fazer essa transição de uma maneira que não vai nos trazer ônus, ao contrário, vai nos trazer benefícios. E mais, o nosso balanço de nossa conta corrente anda muito bem, tem até diminuído o déficit, o que é um bom sinal em termos de que a economia não está exageradamente aquecida, mas nós podemos fazer ainda melhor, na medida em que, evidentemente, o Brasil tem condições de se tornar net zero até 2040, isso seria admirável, mas não faria muita diferença. Só isso não faria muita diferença nem para a nossa economia, nem diria para o mundo, porque essas coisas só fazem sentido se forem seguidas por todos. Mas exatamente pela razão que eu mencionei, de que muitas vezes as novas formas de energia e as possibilidades, inclusive industriais, associadas a isso, são mais econômicas no Brasil do que as antigas, ou seja, a gente tem a possibilidade de ter um choque positivo de produtividade, e energia barata é uma coisa que facilita uma opção de outras atividades. Nós, além disso, podemos ajudar outros países, particularmente nossos parceiros comerciais, a também alcançarem suas metas de descarbonização de uma maneira eficiente, barata, que evite, vamos dizer assim, reações negativas da população. Então, na medida em que nós aproveitarmos os nossos potenciais, nos organizarmos adequadamente, através de parcerias, nós podemos não só auxiliar os nossos parceiros, mas também encontrar novas fontes de crescimento. E isso é muito importante exatamente nesse cenário que o presidente desenhou, um cenário em que, em certos aspectos, o ambiente financeiro mundial estará sob crescente tensão. Nós conseguimos sinalizar que temos uma alternativa de crescimento resiliente, que inclusive vai facilitar a nossa abertura, nossos intercâmbios comerciais, é extremamente importante para, inclusive, gerar as expectativas, né? Guiar as expectativas no sentido de uma maior confiança, uma maior confiança do setor privado, e com isso deslanchar os investimentos privados, porque no Brasil o crescimento eu diria dizer, fundamentalmente dependendo do crescimento privado, nesse ambiente de confiança em que nós sabemos que vamos poder continuar crescendo com baixa inflação, que é uma conquista que o Brasil não quer abrir mão,
ter uma inflação baixa, previsível, mas aproveitando as nossas vantagens comparativas, inclusive a gradual melhora da educação, da qualificação da nossa força de trabalho, a participação de pessoas com formação universitária hoje no emprego no Brasil praticamente duplicou nos últimos 15, 20 anos. Então, temos, de modo geral, uma força de trabalho muito mais qualificada do que a gente tinha há 15 anos atrás. Esse é um outro fator a nos possibilitar, se soubermos aproveitar bem, atravessar esse provável período de alguma tensão, turbulência financeira internacional, em que muitos fluxos vão estar sendo atraídos para outros países, a gente tem o que apresentar e ter como se organizar para garantir o crescimento indispensável para a gente também chegar ao equilíbrio fiscal. Então, acho que é uma mensagem extremamente oportuna essa de estarmos olhando o que acontece ao redor do mundo e que lições podemos tirar para as nossas escolhas de desenvolvimento, de opções fiscais e de manutenção da inflação baixa. Muito obrigado. A seguir, o Dr. Roberto Azevedo, ex-diretor da Organização Mundial de Comércio, e deixo o professor Moura para fazer os comentários com a visão portuguesa para o final. Dr. Roberto Azevedo, o senhor vai falar sobre investimentos, comércio, crescimento, presumo que tudo isso junto. E eu queria, antes de falar, tentando humildemente complementar o que os dois ilustres palestrantes falaram, eu gostaria de colocar o seguinte: o Brasil até hoje ele tem tido fases no seu comércio internacional. Nós éramos um exportador de commodities, viramos um exportador de produtos industriais na década de 70, revertemos um pouco, mas não completamente, para a exportação de commodities, com outras commodities, uma pauta bem maior. E hoje em dia nós vivemos com esse tema da negociação ou não com a União Europeia e a nossa volta, digamos assim, a virada para um tanto ou quanto mercantilista para o comércio com a Ásia. Se o senhor pudesse comentar sobre isso, a evolução desse mercantilismo para uma relação mais profunda com investimentos, etc. Obrigado. Bom, eu que agradeço, aliás, começo agradecendo a organização, ao Fórum pelo convite, e prestar aqui meu testemunho, né, sobretudo o ministro Gilmar está nisso desde o começo, e como eu tive aqui em algumas edições, eu quero testemunhar a evolução do Fórum, é uma coisa extraordinária o que está acontecendo aqui. Até no começo foi uma pegada bastante jurídica, né? E claro, o mundo jurídico não vive no vácuo, né? Ele vive dentro de um contexto. E o que eu percebo nas últimas edições do Fórum é que a quantidade de informações e a riqueza analítica dos painéis é uma coisa que agrega muito valor a qualquer pessoa, em qualquer atividade profissional, porque esse contexto está ficando cada vez mais claro. Eu fico muito agradecido de poder estar aqui ao lado de pessoas como as que estão ao meu lado. O Roberto é a segunda vez no mesmo painel. Aliás, uma pessoa, assim como o Joaquim Levy, que tem o dom de simplificar o complexo, né? Então, eu vou tentar aqui não complicar muito as coisas, são perguntas difíceis que estão sendo colocadas. Falar de comércio é sempre complicado, né? Primeiro, você já coloca metade do auditório para dormir rapidamente, né? Então, como é que você contextualiza o comércio, como é que você contextualiza os investimentos de uma maneira que seja simples, que seja fácil e que seja real, concreta, né? E eu começaria falando um pouquinho das mudanças estruturais que a gente vê no mundo hoje, que basicamente mudam completamente as formas como os países, as comunidades, os blocos interagem.
A primeira foi a revolução digital. A revolução digital é óbvia, eu não vou aqui perder muito tempo falando sobre isso. Houve uma transformação brutal da política interna, polarização em todos os países, isso em larga medida em função das redes sociais e dos algoritmos, né, que aumentam as bolhas de informação, e até questionando um pouco o sistema democrático tradicional, né, porque você tem uma facilidade para movimentos populistas muito maior com a rede social. E a transformação econômica também, na qual acabaram de falar os outros panelistas, colegas de painel, crescimento do comércio eletrônico, mudança das formas de transacionar, e até uma reformulação completa do mercado de trabalho com as melhores oportunidades nos setores dinâmicos, né? Então, você tem muito emprego, uma remuneração muito boa nos setores dinâmicos, os setores tradicionais vão ficando um pouco para trás. E isso, evidentemente, tem implicações políticas graves também. O segundo movimento estrutural foi a emergência da China, né? A emergência da China como um segundo polo de poder. Nós víamos com uma unipolaridade desde o final da Guerra Fria. A China muda isso com uma coisa muito interessante, porque a China, durante a Guerra Fria, você tinha os Estados Unidos, você tinha a União Soviética era o oponente, mas sobretudo nas áreas política e na área militar. Mas nunca foi uma ameaça econômica, né, para os Estados Unidos. A China muda isso. A China ela é uma competidora nas 3 áreas, e isso muda completamente o eixo que nós vemos hoje de tensões geopolíticas entre Estados Unidos e China, é bastante diferente do que nós vimos durante a Guerra Fria. E a terceira grande revolução, que eu diria, foi a revolução climática, né? A agenda climática e ambiental, ela não está aí por acaso, e ela não é uma moda tampouco. Tem muita gente que acha que, não, veja só o que aconteceu na Europa, nas eleições para o Parlamento Europeu, que a direita ganhou muito espaço. O próprio Donald Trump, é possível que volte nos Estados Unidos, não sei o que vai acontecer, e esse movimento poderia ser um golpe fatal na agenda ambiental, na agenda climática. Eu discordo fundamentalmente dessa visão. A própria Ursula von der Leyen, quando depois das eleições começou a flexibilizar um pouco o Green Deal europeu, ela deixou claríssimo, né? E ela tem que dizer isso porque o centro continua lá, né? A direita, a esquerda moveu, mas o centro continua lá, e esse centro é favorável a essa agenda climática, e ela disse, nós não estamos abandonando, vamos flexibilizar o Green Deal, mas nós não estamos abandonando as metas, nós vamos encontrar, palavras dela, não são minhas, formas mais realistas de se atingir esses objetivos. Então, essa agenda não vai sumir. Mesmo nos Estados Unidos, com o Donald Trump, porque o setor privado já investiu nessa área. Ele está apostando que essa agenda ela vai permear qualquer que seja a corrente ideológica das próximas administrações americanas. E o Brasil, e a minha preocupação é ver o que isso significa para o mundo, essas grandes tendências, e o que muda para o Brasil, né? Mudou alguma coisa para o Brasil? Isso é uma coisa que se coloca como um desafio adicional. Eu vou concentrar em 2 oportunidades. A primeira constatação inicial é que se fala muito hoje da desglobalização. Virou moda hoje, todo mundo fala, o mundo está desglobalizado, não sei o quê. Eu sou particularmente avesso a essa ideia. Eu acho que não há desglobalização, é uma nova forma de globalização. A noção de que as cadeias de suprimento, as cadeias de valor vão continuar sendo globalizadas, ela impera no mundo corporativo, não tenho a menor dúvida. Estava na PepsiCo até um ano atrás, em contato muito próximo no mundo corporativo, discutindo muito, e não há, as grandes corporações pelo menos, não têm a menor ilusão de que a noção de autossuficiência ou de onshoring, ela é viável. Não é viável. Você sai do mercado, você deixa de ser competitivo muito rapidamente. Então, a noção de que você continuará tendo uma cadeia global de valor, ela continua e não vai mudar. O que vai acontecer, sim, é uma fragmentação dessa globalização. Você vai ter globalização que vai ser dividida em espaços, né? Em espaços que vão obedecer muito à lógica da geopolítica e das tensões que existem hoje entre Estados Unidos e China e várias outras que vão aparecer às margens. Ora, o que isso significa para o Brasil? O que tem de novo para o Brasil?
E eu diria que o Brasil tem, pelo menos, já na fragmentação, já tem uma grande oportunidade. Eu me lembro quando se começou a falar da guerra comercial entre Estados Unidos. Foram coisas que aconteceram em seguida, né? Começou a guerra com Donald Trump, começou a guerra comercial com a China, e em seguida veio a pandemia, né? E naquele momento ficou claro para muitos, né, de que era necessário você mitigar os riscos da geopolítica global. Então, qual era a solução? Não, vamos trazer a nossa produção, vamos ser autossuficientes. A noção era de autossuficiência. Isso veio muito com a pandemia. E a outra noção era de que nós vamos desacoplar. Não vamos mais depender da China, que é a grande supridora, a fábrica do mundo, vamos separar as coisas. E, claramente, isso não foi possível. Rapidamente, essa noção foi abandonada e criou-se a noção da mitigação do risco. Em inglês, falavam-se de-risking, né? Bom, isso significava o quê? Vamos fabricar, vamos continuar com plataformas internacionais, fabricando em vários países, mas vamos diversificar e trazer para os países amigos, para os países próximos. Aí chamava-se isso de friendshoring, né? Bom, eu estive na China há 2 semanas atrás, mais ou menos. Fiquei 2 semanas lá, uma semana em Xangai e uma semana em Pequim. E estive lá conversando com o vice-ministro de comércio, que na verdade ele é o representante comercial da China. Foi colega de negociações internacionais. E aí conversamos de uma maneira muito aberta, muito franca. E ficou claro naquela conversa o interesse da China em internacionalizar a sua produção, né? Até para mitigar os riscos da geopolítica, de sanções, coisas desse tipo. E aí ele explicou por quê, disse tudo o que estava acontecendo, coisas com que eu concordei perfeitamente, mas quando a gente falou da internacionalização, havia uma preocupação muito clara da parte chinesa de aonde ela ia montar as suas capacidades produtivas. Porque a noção de friendshoring, você é friend de alguém, né? E aí você está efetivamente fugindo ou mitigando riscos geopolíticos se você está estabelecendo suas unidades produtivas em friends do outro polo. Então, a noção de que eu saí dali, até veio uma palavra na minha cabeça, que é uma palavra que eu não tinha ouvido ainda, que é o safe shoring. Eu acho que o safe shoring é muito mais atraente para países que querem fugir da geopolítica, dos riscos da geopolítica internacional, do que o friend shoring. E o Brasil é um país que pode se colocar como um safe shoring, né? Por quê? Porque, sobretudo, se do ponto de vista de relacionamento externo, nós tivermos uma certa equidistância dos polos, né, sem um alinhamento automático com um polo ou com o outro, né? E se nós tivermos um ambiente que seja business friendly, né, que seja receptivo para o capital internacional. Então, essas coisas eu acho que são muito claras, é uma oportunidade extraordinária que o Brasil tem de se apresentar. Essas parcerias estão sendo buscadas na área agrícola, na área de biocombustíveis, né, que o Levi falou agora há pouco, na área de utilização dos resíduos orgânicos. Quando eu estava conversando com o ministro, quando eu falei de utilização dos resíduos orgânicos, os olhos brilhavam, porque eles não têm esse tipo de tecnologia, eles não têm sequer a infraestrutura para isso, mas tem resíduo orgânico para jogar pela janela, né? O que não falta é resíduo orgânico na China. Então, foi uma conversa muito interessante, acho que é uma oportunidade que o Brasil não pode perder. E a outra oportunidade, evidentemente, está na agenda climática. Como o próprio Levi falou há pouco, nós temos uma capacidade de geração de energias limpas que poucos países no mundo têm. A própria rede elétrica brasileira hoje está 83% limpa. Os Estados Unidos, eu acho que está na faixa de 20%, alguma coisa assim. China, 25% e Europa, 37%. Ou seja, nós estamos em 80%, em alguns anos chega a 90%, dependendo das chuvas, dependendo da capacidade de geração hidrelétrica, e nós chegamos a esse ponto. E o Brasil tem capacidade de ser um polo de inovação. O que eu vejo acontecendo no Brasil é que muita tecnologia que é desenvolvida, por exemplo, na Europa, lá não tem escala, né? Você cria o projeto piloto, mas você não consegue dar a escala continental ou global que é necessária para essas tecnologias serem assimiladas. E o Brasil tem tudo isso. O que nós precisamos é um marco regulatório favorável, porque com o marco regulatório você pode matar uma iniciativa ou você pode ajudar, ter uma mentalidade de incentivar em vez de punir, né? Porque você punir a emissão do gás carbônico, você está desacelerando
a economia, você está não necessariamente fomentando fluxos de investimento nas tecnologias avançadas, e você, dando o apoio, você cria, viabiliza e você incentiva a produção de tecnologia e passa a ser o Brasil um polo irradiador de inovações. Eu acho que é por aí, é outra grande área onde o Brasil pode se desenvolver, contribuir para a agenda climática e passar a ser visto pelo mundo como parte da solução, né, e não como parte do problema. E eu sou muito otimista com relação a essas duas oportunidades. Se nós fizermos o dever de casa certo, nós vamos ter, nesse mundo globalizado, mas fragmentado, oportunidades muito importantes para o Brasil. Mas é isso. Obrigado. O nosso último palestrante é o professor Miguel Moura Silva, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Mas, professor, antes de começar, eu avisei que o Dr. Roberto Campos, o Dr. Joaquim Levy, tem voos a pegar. Eles me disseram 3h30, negociamos para 3h45. Então, sintam-se à vontade no momento que precisarem sair. Eu queria lhe fazer uma pergunta como brasileiro. Portugal é o país que inicia a globalização no mundo, sob a égide dos Plantagenetas, lá atrás, com o infante Dom Henrique, tomando Ceuta. Muito bem. No Brasil se ignora muito as lutas terríveis que Portugal teve, e tudo sobre a égide da Ordem de Cristo, inclusive a fantástica guerra contra o Império Otomano, o gigante contra o anão, sem demérito nenhum para Portugal, lutando pelo controle do Oceano Índico entre 1540 e 1580. Naquela época, Portugal plantava uma visão atlanticista, muito ligada, pelo fato da Casa de Avis ser Plantageneta, ligada à Inglaterra. Essa visão, hoje em dia, foi substituída por uma visão continentalista, que, digamos assim, é mais Habsburgo-borbônica do que atlanticista. Então, nós no Brasil, às vezes, temos uma certa dificuldade de perceber isso. A Europa é muito importante para nós. E se o senhor pudesse falar um pouco sobre isso, um pouco sobre a ótica do direito, o que tem acontecido aqui, quais são as ligações jurídicas, como tem sido a convergência para um orçamento federal na Europa, coisa que ainda não aconteceu, seria muito útil para nós podermos compreender. Muito obrigado. Muito obrigado pela pergunta. Eu começo por dizer que, enfim, é um prazer ouvir os nossos irmãos brasileiros, mas uma visão europeia e sobretudo uma visão europeia, lusófona, portuguesa, é sempre diferente. Enfim, o Brasil é uma das maiores economias do mundo, é a maior economia na sua região e como tal, tem que ter uma visão da integração global, da forma como reagir a estes desafios, que é necessariamente diferente. É uma economia muito grande, eu concordo com o que disse o Dr. Roberto Azevedo. Acho que o Brasil está numa excelente posição para conseguir manobrar nestas tensões geopolíticas atuais. Portugal é um país de dimensão média na Europa, mas eu ouvia aqui o Presidente do Banco Central e pensava, bom, nós não nos preocupamos com isso porque temos o Banco Central Europeu, não é? Portanto, nós já nem sequer temos a nossa moeda, não temos esse tipo de controle. O nosso Governo, quando prepara o orçamento, tem que o discutir previamente com Bruxelas. Está sujeito a limites e sanções e pode ter procedimentos por déficits excessivos. Veja-se agora o caso da França, não sabemos qual vai ser o resultado das eleições, mas há aí promessas de um aumento brutal da despesa, ganha a esquerda ou ganha a direita. Ninguém sabe muito bem como é que eles vão pagar, mas uma coisa é certa, eles vão bater em Bruxelas, isso aí é certo. Depois, quem é que vence o braço de ferro, não sabemos. Mas isto para dizer, portanto, que a visão portuguesa tem que ser uma visão necessariamente diferente, porque o nosso desígnio depois da Revolução de Abril foi um desígnio de integração na Europa.
Eu estava a ouvi-lo com muita atenção e pensar que é preciso ver que Portugal também tem esta arte, não é? Que nós, como países irmãos, temos esta arte de tentar navegar em circunstâncias impossíveis, não é? E portanto, também Portugal tem aqui... Nós perdemos muito com o Brexit, porque perdemos não só uma aliada histórica, mas perdemos uma aliada histórica da visão atlantista dentro da União Europeia. Mas ainda há outros. Agora, Portugal continua a tentar fazer este equilíbrio. Nós temos claramente uma visão atlântica da nossa relação, mantemos, obviamente, estamos empenhados num projeto que envolve sobretudo a Europa continental, mas o nosso rosto continua virado para o Atlântico. E por isso, agora, o quadro em que nós pensamos isto tem que ser um quadro diferente e por isso, para Portugal, o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que se anda a discutir há um quarto de século, é de facto muito importante, porque é uma forma de nós conseguirmos manter esta ponte e amarrar também a União Europeia à América do Sul e em particular para o Brasil, e de mantermos esse quadro de cooperação e um quadro de diálogo. As perspectivas, como sabem, não são muito animadoras em relação a estas negociações, infelizmente, e a razão não tem que ver nem com Portugal, nem com a Alemanha, por exemplo, que é um grande entusiasta do acordo, porque teria muito que ganhar com uma redução significativa das tarifas, em especial nos carros e maquinaria, mas tem que ver com a França. Portanto, esse é o outro problema. Enquanto que o Brasil pode determinar centralmente qual é a sua postura económica, qual é a sua política monetária, política cambial, os investimentos, na Europa nós estamos num sistema que é um sistema, enfim, muito mais fragmentado em termos de poder, porque não temos um verdadeiro federalismo. É preciso também sermos claros. O modelo europeu, enfim, há quem lhe chama federalismo cooperativo, mas é muito mais um modelo de associação de Estados. E aqui há Estados que têm um peso maior do que outros. E há um modo de viver que, sendo característico de vários países, tem implicações. E falo aqui em concreto o caso daquela traição do presidente Macron, não é? Quando estávamos à beira ali de um acordo em dezembro do ano passado, neste acordo entre o Mercosul e a União Europeia, estávamos ali à beira do acordo e ele uns dias antes veio dizer nem pensar, não é? E a seguir tivemos os agricultores franceses a bloquearem as estradas em França, os agricultores espanhóis fizeram o mesmo em Espanha, os agricultores portugueses fizeram isso em Portugal, não por causa do acordo, mas isto para mostrar o poder deste lobby. E, portanto, ganhe quem ganhar as eleições em França, eu duvido muito que o equilíbrio vá mudar. Eu devo dizer que uma das coisas que me dá alguma esperança é que, entretanto, nós temos um português como Presidente do Conselho Europeu e que é um negociador nato. Por isso, eu diria que se nós temos alguma esperança que este acordo ainda possa vir a encontrar uma forma final, eu acho que essa esperança vai ser esse português, porque tem essa capacidade precisamente, porque lá está, como Portugal não é uma das grandes potências dentro da Europa, nós temos essa capacidade de funcionarmos aqui como um bocado o ponto de equilíbrio entre vários interesses dentro da União Europeia, sem nunca perdermos de vista o nosso interesse. Só para terminar, deixava uma breve história. Há muitos anos atrás eu estudei nos Estados Unidos, estive lá a fazer um LLM e tinha um colega russo. Então esse meu colega russo dizia: então, Miguel, tu gostas muito de estudar o direito europeu, és um europeísta convicto. Se tivesses que defender o interesse do teu país ou o interesse europeu, o que é que defendias? E eu disse para ele: eu defendi o interesse português. Mas o interesse português, mas tu és um europeísta e não defendes o interesse europeu. Não existe um interesse europeu antes da negociação, antes da discussão. O interesse europeu é o que vai resultar da discussão. Até lá eu defendo o meu interesse. E isto para dar esta visão, que é um pouco a visão de países como Portugal ou Brasil, com diferentes dimensões, em diferentes contextos geoeconómicos, têm que ter. Duas notas finais só, se me permitem. Uma para dizer que, com todas as incertezas que nós temos no mundo, económicas, políticas, tecnológicas, a verdade é que o mundo conseguiu resistir muito melhor em termos económicos do que em crises no passado. Basta lembrarmos do que aconteceu a seguir à crise de 29, os anos 30, período entre as duas guerras mundiais, ou até o que aconteceu nos anos 70.
E isso, em boa parte, se deve a instituições como aqui a Organização Mundial do Comércio, e o Dr. Roberto Azevedo teve um papel determinante nisso, deve-se muito a essas organizações. É também por causa disso que este tipo de acordos são importantes, porque se há coisa que vai continuar nas próximas décadas é a rivalidade Estados Unidos-China. E aí não há margem de equilíbrio. Todos vamos perder se não tivermos organizações internacionais fortes que possam servir, não é que tenham que impor, não têm que impor nada, têm que servir como um fórum de discussão. E esse fórum de discussão manteve-se aberto nas últimas décadas. E assim passámos por tudo aquilo que o nosso moderador nos disse, a bolha da dot-com, crise de 2008, pandemia, passámos por todas essas crises, temos 2 guerras neste momento e estamos vivendo isso graças a estas instituições que, enfim, com falhas, naturalmente, mas elas têm conseguido aguentar. E é por isso que é muito importante que Portugal e o Brasil deem também o seu contributo nas respectivas esferas para que estas instituições continuem. Obrigado. Bom, deixa à vontade, os 2 precisam voar, mas podemos continuar os outros por mais 10 minutos. Muito obrigado ao Dr. Roberto Campos Neto, ao Dr. Joaquim Levy. Por uma coisa curta, digamos assim, aproveitando que estamos aqui a 3, seria interessante ter uma visão europeia e também uma visão do comércio sobre o seguinte tema. Hoje a moeda de reserva internacional é o dólar. Evidentemente, a situação no Mar do Sul da China, para onde virá, determina se isso vai continuar sendo ou não. O euro não tem um orçamento federal por trás. Ele tem o superávit comercial alemão, talvez um pouco holandês, que é um alemão disfarçado. Esse superávit comercial é composto de 2 partes. Uma em euro, interna à União Europeia, tudo bem, e outra em dólar. Então, e essa em dólar é maciçamente concentrada na Ásia, na China. Então, na verdade, o euro tem uma fragilidade escondida. Gostaria que um pouco especulassem um pouco quais seriam os mecanismos de defesa para uma situação de uma nova crise. Uma crise em que a fragmentação do mundo levasse a, digamos assim, uma redução do papel do dólar como moeda de reserva internacional, o que provavelmente causaria crises diversas ao redor do mundo. É uma especulação, nós podemos gastar 10 minutos sem compromisso, mas é uma especulação interessante. Então, vamos inverter agora, professor primeiro, depois Dr. Roberto. Enfim, a nossa economia global continua essencialmente dependente do dólar. Não é? Eu acho que há o facto de... Isso tem aspectos negativos e tem aspectos positivos. Um dos aspectos positivos é que, ironicamente, porque o dólar é moeda de investimento, e isso, voltando àquela questão do desafio chinês, é que a China, e como eu disse há pouco, esta vai ser a grande rivalidade que nós vamos ter nos próximos tempos. A China e os Estados Unidos vão estar a disputar de quem é este século, se ainda será um século americano ou se vai ser essencialmente um século chinês. Mas a China não pode atuar no comércio internacional verdadeiramente sem uma moeda como o dólar, e não tem outra alternativa. O euro, como referiu, é verdade, é uma fragilidade. Eu costumo ensinar isso aos meus alunos, quando lhes explico a União Monetária. A verdade é que o euro, enfim, a União Europeia
é uma criatura bastante mais instável do que um Estado, ainda para mais um Estado que já entrou em guerra para garantir que continuava a ser o Estado que é. Ou seja, a credibilidade, isto aqui, a moeda, a fidúcia na moeda faz-se com a credibilidade de que aquela nota vai corresponder a um determinado valor. E nada dá mais credibilidade do que o sangue. Portanto, o dólar tem e terá sempre uma credibilidade que o euro, por muito sólida que seja a economia europeia, não vai ter. Dito isto, a União Europeia é também um bloco inevitável. Nós somos uma potência muito grande em termos económicos, como é sabido. Em termos políticos não temos essa capacidade de projeção porque, como eu referi há pouco, não temos propriamente um sistema federal, o que significa que, e sobretudo em matéria de relações internacionais, apesar da política comercial estar centralizada na União Europeia, ela é definida acima de tudo pelo Conselho, e no Conselho estão os Estados-membros, e o voto depende do número de pessoas. Isto é, quanto mais habitantes tem um país, maior o peso do seu voto, o que faz com que, naturalmente, as grandes economias também dominem as discussões no seio do Conselho e, portanto, a União Europeia reflete necessariamente essa visão. Agora, eu acho que o facto de a União Europeia ter sobrevivido à crise do euro de 2011, 2012, deu também uma credibilidade muito forte ao euro, que faz com que, eu acho que hoje em dia, ninguém tem dúvidas de que o euro é algo que está para ficar. Não sabemos o que é que vem aí ao virar da esquina, mas sabemos que o euro é algo que veio para ficar. É verdade que no início existia a expectativa de que o euro iria ser uma verdadeira alternativa ao dólar, e isso não acontece por várias razões, uma das quais porque os próprios Estados Unidos naturalmente têm interesse em preservar a sua posição, a outra, naturalmente, a relativa fragilidade do euro como reserva de valor por comparação com o dólar, mas está para ficar, é a alternativa, não é uma alternativa para vir a substituir as trocas no futuro, ou a substituir o dólar no futuro, mas é a alternativa que existe. Não sei se respondi totalmente à sua questão, mas se quiser podemos voltar. Roberto, estou completando. Em 2013, quando começou na OMC, o comércio em yuan, o renminbi, conforme queira chamar, era praticamente irrisório. Em 2020, ele vinha crescendo, e de 2020 para cá, com a pandemia, ele aumentou muito. E o Banco dos BRICS tem estimulado muito o comércio em yuan, renminbi. O senhor acha que isso tem alguma chance de você dividir em zonas de moedas mais fortemente? Como é que é a sua visão sobre isso? Acho que a primeira coisa que a gente tem que ter muito presente quando falamos sobre isso, moedas de referência, é que essa não é uma questão estritamente técnica, né? Não é uma questão técnica, ela é, sobretudo, uma questão política. Nós temos a China, que é a segunda maior economia do mundo e hoje é o maior parceiro comercial do mundo, é a maior, internacionalmente, é a maior exportadora e importadora de produtos e serviços do mundo, né? Já desbancou os Estados Unidos, e isso significa que há uma busca de reconhecimento dessa projeção. Até porque, com esses riscos de fragmentação, coloca-se também o risco de meios de pagamento, né? Na suposição de você ter um desacoplamento, que eu não acho que seja viável no futuro imediato, mas é um pano de fundo. Esses países querem mitigar esses riscos. Quando os Estados Unidos, por exemplo, fecharam o TPP, que é o Trade Partnership Initiative, com os países asiáticos, o primeiro ato do presidente Trump foi sair desse acordo. Ele rasgou o acordo na frente da televisão, pegou o acordo e rasgou. Uma coisa muito emblemática. E aquele acordo tinha sido costurado cuidadosamente pela administração anterior, né, pelo Obama, justamente para criar uma malha de acordos comerciais na Ásia que excluía a China.
Ora, no momento em que ele faz isso, a China imediatamente lançou, já vinha lançando inclusive, o que ele chama do cinturão e rota, não sei como é que fala em português, é o Belt and Road, né? Que era exatamente para ir no sentido oposto, quer dizer, querem isolar a China e a China não permite esse isolamento, fazendo um outro acordo, o RCEP, né? Que inclui todos os países do TPP e mais outros e a China. E tudo isso no sentido de tentar deixar claro que as áreas de influência chinesas não vão ser alijadas por um movimento unilateral americano. E agora, o mercado que é global, nós acabamos de falar, a globalização existe, o mercado é global. Uma empresa, ela não faz sua matriz de custos para cada país onde ela vai vender. Ela tem um padrão geral, a competitividade dela é global. Então, você multiplicar as referências é muito difícil. Você pode fazer isso? Bom, até pode fazer, mas não é o desejado. Então, apesar de ser um movimento político muito forte, isso é uma estratégia de segurança nacional, não é uma coisa pequena, é uma estratégia de segurança nacional, vai depender muito da aceitação do mercado, né? Você pode impor isso, você pode impor acordos comerciais que forcem as partes a negociar na moeda local? Pode, mas você não vai estar estimulando o comércio, você não vai estar facilitando as transações, você vai estar dificultando. Então, são coisas que militam em sentido contrário. Mas eu já vi a plaquinha subindo ali, acho que nosso tempo já está ao fim, então paro por aqui na esperança de que ele tenha respondido pelo menos parcialmente a sua pergunta. Nós temos 2 minutos, então uma pergunta curta para os dois, só para responder uma coisa ou outra. No mundo que parece que está vindo por aí, se houver fragmentação geográfica, política ou por mercado? Por mercado, a última. Por exemplo, Huawei não vem nos Estados Unidos e impedem de vender em outra, aí a China retalha, impede que outro seja vendido e assim por diante. Eu acho que o risco de fragmentação é diferente. Não, o risco de fragmentação é em torno de uma fronteira que tem que ver com a relação entre o Estado e o mercado. Isto é, os Estados Unidos têm um capitalismo de mão solta, não é? Mão invisível, que trata de tudo, e o Estado intervém muito na defesa e por aí fora, mas o mercado auto-organiza-se e é isso que explica o sucesso das tecnológicas norte-americanas. Se nós olhamos para a China, o que vemos é um capitalismo que se pensava até certa altura ser um capitalismo também relativamente livre, muito mais regulado que nos Estados Unidos, mas relativamente livre em tudo aquilo que não fosse ameaça ao sistema político, e a partir de determinado momento o que se viu foi a interferência do sistema político nas grandes tecnológicas, a partir do momento em que as grandes tecnológicas começaram a criar uma situação de potencial ameaça ao partido. Isto faz com que o risco de intervenção política do Estado na economia, e isso vai mexer nas variáveis macroeconómicas, seja muito mais elevado na China do que nos Estados Unidos. E, como dizia aqui o Presidente do Banco Central, quando o Estado mexe nestes sinais, prejudica o funcionamento do mercado, e o mercado prefere ter uma esfera de atuação mais transparente. E esse é o handicap do capitalismo chinês, e portanto há a haver uma fratura, é uma fratura entre modelos de intervenção política relativamente aos mercados. A Europa tem uma visão diferente, que é uma visão essencialmente regulatória. E aliás, isso é parte da discussão em torno do acordo entre a União Europeia e o Mercosul, tem que ver precisamente com a tentativa da Europa de exportar este modelo. Enfim, termino com uma blague que é os Estados Unidos inventam, a China fabrica, a Europa regula. Não é? E temos aí não é bem uma fragmentação, uma certa complementaridade, mas isso depois tem consequências. As economias mais inovadoras são mais ricas, as que fabricam também são muito ricas, as que regulam são essencialmente economias que consomem. Obrigado. Só para complementar, assim, de uma maneira muito objetiva, eu acho que essa fragmentação ela vai acontecer de maneira diferente em todas as áreas, né? Inclusive na digital. Quem esteve na China recentemente, eu estive lá agora há pouco tempo, eu vou à China com alguma frequência.
Meu telefone tem vários aplicativos que são em chinês, porque o aplicativo do mundo ocidental não roda lá. Então, eu não consigo usar Facebook, Google, até para fazer uma busca na internet é complicado. WeChat, né, que a gente usa. Então, eu tenho aqui um monte de... E para nós ocidentais não é óbvio, porque eles mandam um contato e vem o contato em caractere chinês. Eu não sei nem quem é a pessoa que está mandando mensagem para mim. Eu tenho que perguntar, quem é você em inglês? Aí a pessoa fala quem é, aí eu vou lá, me dá seu nome em inglês, como é que eu soletro o seu nome? Tal, não sei o quê. Então, essa fragmentação, ela eu acho, de uma certa forma, inevitável. Vamos torcer para que o grau de fragmentação não seja tão elevado e que nós encontremos maneiras de manter, pelo menos o ambiente de negócios, o clima de investimentos, etc., minimamente fluido, né, para evitar rigidez desnecessária ou dificuldades desnecessárias. Mas eu acho que é inevitável, eu acho que esse tipo de fragmentação vai acontecer em todas as esferas, política, econômica, social, cultural e digital, entre outras. Mas é um novo mundo. Então, eu agradeço muito aos participantes, não só aos presentes, mas aos que tiveram que correr para o aeroporto, e agradeço à plateia toda ter acompanhado a discussão até agora. Muito obrigado, está encerrada a sessão. Muito obrigada aos oradores e também ao moderador. Aproveito para vos convidar apenas para uma pequena pausa e recordo que o Coffee Break acontece na Faculdade de Direito de Lisboa. Retomamos os trabalhos aqui na reitoria às 4h30 com o próximo painel. Obrigada, até já.